Boa noite a todos que estão entrando. Hoje nós estamos com uma chuvinha acontecendo aqui onde eu me encontro, então vamos com barulho de chuva. Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos ao Momento Mindfulness de hoje. E eu gostaria de começar o nosso trabalho de hoje, não é? Continuando a nossa conversa acerca do sofrimento. Nós trabalhamos no nosso último encontro o que é, né, o sofrimento. Que sofrer é opcional, que a dor é natural e que nossa inabilidade em lidarmos com as nossas dores nos joga diretamente no sofrimento. Então eu posso ter a oportunidade de trabalhar com esse sofrimento e chegar, não é, a um entendimento de cessá-lo. Nós vamos ver isso no nosso próximo trabalho. Hoje eu quero falar sobre as causas do sofrimento. Se eu sofro, então, por que eu sofro? Além de não trabalhar bem com as dores que chegam, né, de repente traduzi-las em sofrimento, eu vou sofrer também pelo desejo e pelo apego, não é? Então, a minha condição de ser insatisfeito muitas vezes me gera muitos e muitos desejos às vezes inalcançáveis. E esses desejos me jogam imediatamente numa condição de sofrimento, né? Então, eu tenho os desejos dos sentidos, que são as sensações, né? Tudo que eu percebo pelos 5 sentidos, que eu quero, tanto pelo tato, como pelo ouvido, como pelo paladar, como pelo olfato, como pela visão, né? Então, esses 5 sentidos e mais a mente, como 6º sentido, a mente deseja, né? É uma condição de querer, né? Mais e mais. Então, nós temos desde muito cedo as nossas insatisfações lidando generalmente com o quê? Com a nossa condição de termos uma casa, com a nossa condição de termos um espaço para ficarmos, para morarmos, com a nossa condição de termos um alimento, com a nossa condição de termos vestes para vestirmos. Isso desde o começo, né, da humanidade, o homem já se preocupava, não é, com essas fontes desejosas de sobrevivência. Então, nossa primeira condição de desejo vem da sobrevivência de uma condição comum, né? Temos desejos relativos à nossa sobrevivência. O problema do desejo não é uma condição tão crítica quando não há o apego, não é? O grande processo do desejo é quando pelo desejo eu me apego, e o apego é o pai do sofrimento. Toda vez que eu me apego, eu vou estar sofrendo. Então eu me apego pelas condições naturais, sensoriais também. Eu me apego às vezes por coisas que eu percebo pela minha visão. Eu me apego pelas coisas que eu percebo pelo meu tato. Eu me apego pelas coisas que eu percebo pela minha audição, né, pelo meu olfato. Muitas vezes nós nos apegamos à comida, né, nos apegamos à bebida, a um processo muito profundo, né, de vícios, né, vícios que nos levam a uma condição, às vezes, sofredora de termos, né, conosco a nossa intenção de carregarmos esses apegos, mesmo que inconscientemente falando, né? Então é muito importante que observemos esses apegos nossos acontecendo a todo momento, né, quando chegam. Então nós nos apegamos ao que quer que nós tenhamos, né? Nós nos apegamos ao que quer que nós não tenhamos também. Às vezes nós não temos as situações e nós desejamos coisas imaginárias e ficamos apegados a esse processo todo de desejo, levando a mente, né, a ficar cada vez mais possuída por esse desejo, né? E muitas vezes também nós temos o desejo de nos livrarmos daquilo que nós temos, de nos livrarmos de doenças. Nós temos desejo de nos livrarmos de determinadas pessoas em nossas vidas, de determinados defeitos que nós temos, de determinadas emoções. Muitos de nós carregamos o desejo de eliminarmos, por exemplo, a raiva,
o medo ou a culpa, que de alguma forma, não é, nos joga numa condição de sofrimento. Então, quando eu me apego a todos esses processos e me apego ainda a essas emoções, eu também vou sofrer. Muitos de nós nos identificamos com o sofrimento. O que é identificar-se com o sofrimento? É traduzir aquilo, né, pelo que eu sofro como se fosse meu, é o eu, o meu, né, aquela ideia toda que nós temos conversado aqui acerca de entendermos até onde nós podemos ir com o entendimento do eu e do meu, deste ego que nos massacra, que nos joga numa condição de querermos cada vez mais, né, de nos apegarmos cada vez mais a pessoas. Nós nos apegamos às pessoas, nós nos apegamos ao corpo, nós nos apegamos às coisas que temos, nós nos apegamos às nossas emoções, como nós já falamos, nós nos apegamos aos nossos afetos, aos nossos desafetos. Então nós somos seres que traduzimos o sofrimento pelo apego, né? E este apego não nos leva a uma condição de estarmos sadios, de estarmos saudáveis, né? Mas vocês podem perguntar, Neiva, mas não tem um desejo saudável? Não tem uma condição saudável, né, de eu lidar com o desejo? Tem, quando o desejo não tem apego. Quando eu não gero expectativas, quando eu traço objetivos claros, metas claras para alcançar os meus objetivos, aí eu trabalho com o processo todo, né, de um desejo saudável. O não saudável é quando é carregado de apego, quando eu me vejo carregado, dominado, não é? Eu preciso ter aquilo que eu supostamente entendo, que se eu não tiver, eu vou sofrer, né? Daí a mente fica contraída, né, dentro do objeto do desejo. Sabe quando a mente se contrai, quando a mente se restringe, né, se constringe ao objeto, quer porque quer aquilo, cria muitas vezes uma obsessão. Muitas vezes nós somos obcecados por pessoas. Já viram pessoas com as quais nós nem nos relacionamos assim, amores platônicos? Nós nos dedicamos a termos verdadeiras obsessões por coisas, por objetos. Nós nos apegamos quando nós somos acumuladores, quando nós costumamos guardar coisas, né? Guardar pessoas dentro da gente, quando nós queremos nossos amigos somente para nós mesmos, os nossos relacionamentos. Então, todos esses níveis, né, de apego, de desejos saudáveis e não saudáveis, dependendo da medida em que eu vou injetando esse tempero chamado apego, a mente vai se contrair no objeto e a mente vai sofrer. E para isso eu preciso trabalhar, não é, com a identificação. Por isso que dentro do processo todo de transformação do sofrimento, nós trabalhamos com a ideia de quê? De não nos identificarmos, não nos traduzirmos para sermos aquilo que sentimos, aquilo que possuímos, aquilo que desejamos. Nós temos um eu fora dessa, né, condição toda de identificação. Então, o que acontece quando eu estou diante, né, do apego, diante do sofrimento? Eu preciso reconhecer, primariamente, que é o primeiro insight, como nós trabalhamos na semana passada, né, o reconhecimento intelectual disso. O apego existe e ele é gerador, né, de sofrimento, né? Então, quando eu me apego às condições, por exemplo, do meu trabalho, quando eu me apego às condições de como eu vivo, da minha personalidade, né? Eu sou assim, eu, né, sou assado. Quando eu me apego a tudo isso, eu estou dentro do sofrimento. Então, reconhecer que se estar apegado é o primeiro passo, é o primeiro insight dentro dessa condição toda. O segundo insight, né, nós vamos trabalhar com a ideia de abandonar o apego. Por que eu tenho que estar apegado? Qual é o meu ganho dentro do apego? Eu não tenho ganho nenhum, não é? Eu fico apenas sofrendo, querendo, desejando, querendo mais e mais aquilo que muitas vezes eu não posso ter, não posso possuir, não posso administrar muitas vezes dentro de mim. Então tem todo um processo de abandonar o apego, me desidentificar, me dissociar, que é o grande processo quando a gente está querendo livrar-se, não é, do sofrimento, do apego. Então, quando eu processo essa ideia de eu reconheço primeiro e depois eu incorporo a intenção do abandono,
partindo do pressuposto que eu compreendo que há apego, eu entro, não é, na outra fase, que é o terceiro insight, que é o saber que sei. Eu sei que eu sei acerca do sofrimento. Eu sei que a dor é um fato. E eu sei que sofrimento é uma opção. Porque eu estou o tempo todo, né, dentro desse processo, trabalhando cada vez mais a minha intenção de observar, não é, essa diferenciação toda que eu traduzo entre sofrer e não sofrer. Em lidar com a dor e lidar, né, de alguma forma com o apego e o desejo. Então é muito importante que nós observemos esses processos, né, dessa mente apegada nossa, desejosa, o grasping, né, querendo se agarrar, se apegar o tempo todo a tudo e a todos, né? Vocês devem ter essa experiência, porque ela é muito comum dentro da mente, né, dessa mente agarrada, né, atarrancada, essa mente teimosa. Muitas vezes nós teimamos em sermos apegados, né? A impermanência está nos dizendo o tempo todo que devemos nos desapegar, devemos liberar, devemos soltar, devemos fluir dentro da condição do querer, e muitas vezes nós estamos cada vez mais apegados, né? Adaptados a esse apego, e o apego nos determina. Este é o problema, quando o apego nos determina ao ponto de nós não termos saída dentro dele. Então, a causa general, né, dentro do processo todo do sofrimento é o desejo, né, não saciado muitas vezes, e o apego. Tá bom, amores? Então, eu estou trabalhando essa ideia com vocês para que nós observemos cada vez mais as nossas dificuldades dentro do sofrimento, né? Como as nossas atitudes, como as nossas emoções, não é, são geradoras desse movimento todo. Quantas e quantas vezes eu cultivo dentro de mim raivas de longas datas? Quantas vezes eu cultivo também culpas de longas datas, como se eu estivesse apegadas a elas, como se elas fossem partes de mim. Medos também cultivados, né, essencialmente no nosso dia a dia, na nossa condição de existência, e como é importante que nós nos percebamos, tomemos consciência e nos coloquemos diferentemente diante desses apegos, diante desse cultivo, desse negativo, desse pesado, desses ranços que não precisam mais estar no nosso sistema e que de alguma forma nós insistimos em mantê-los, e ao mantê-los nós vamos desembocar sem saída no sofrimento. Então é uma chamada para que nós reflitamos um pouquinho acerca disso, que nós abramos as nossas mentes, saiamos dessa ideia, não é, fechada dentro desse objeto desejado e apegado, para que nós de alguma forma abramos as possibilidades de estarmos mais felizes, mais saudáveis, mais leves, mais conectados conosco mesmos, né, com a nossa essência, e desidentificados de tudo que cheira sofrimento. É essa a nossa intenção de compreensão aqui. Ok? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, brevemente, né, um assunto muito extenso, muito profundo, que nós podíamos ficar aqui horas, né, dias conversando sobre as causas do sofrimento, que nós íamos encontrar, né, inúmeras possibilidades de aprendizado, de entendimento, de compreensão, de ampliação, né, de todo esse processo. Nossa intenção é abrir, né, ir abrindo esse entendimento todo para estarmos mais conscientes pela plena atenção, por onde nós colocamos o nosso foco, lembrando do que o William James sempre coloca, né, nossa realidade está onde nós colocamos a nossa atenção. Então, se eu ponho a atenção no apego, se eu ponho a atenção nos desejos insatisfeitos, na nossa insatisfatoriedade, nós vamos sofrer. Então, o foco é tudo, plena atenção é tudo, consciência é tudo, eu saber que sei, me localizar é tudo dentro desse processo para lidarmos com o sofrimento. Tá bom? Então, vamos para a nossa prática de hoje. Eu convido vocês para que vocês estejam numa postura
confortável. Possivelmente com a coluna ereta. Queixo paralelo à nuca. Podemos estar sentados, podemos estar em pé, podemos estar deitados, desde que não durmamos e não entremos em torpor. Vamos gentilmente tomando consciência do corpo, partindo dele. Percebendo se há presença de sensações no corpo, advinda de emoções. Se há algum desconforto, alguma dor, algum desagradável. Talvez eu necessite em qualquer momento da prática adaptar a postura. Eu posso fazê-lo de forma consciente. Reconhecendo essas sensações, reconhecendo o corpo, e observando a sensação neutra do respirar, do ar entrando pelas narinas no corpo, percorrendo espaços por esse corpo enquanto caminha, saindo também deste corpo por esses mesmos espaços. Observando com naturalidade o ar entrando e o ar saindo do corpo. Sem fazermos esforço, sem mudarmos nada, apenas presentes como observadores desta respiração enquanto ela vai acontecendo, se dando no corpo. Presentes com o ar que entra e com o ar que sai. Com o ar que entra e com o ar que sai. Há momento e há momento. Então, o convite é para que observemos esta respiração acontecendo. E se a mente distraísse, focasse em outros elementos como os sons, julgamentos, comparações, críticas. É natural da mente fazê-lo assim. Nós simplesmente vamos acolhendo o que chega e deixando passar. Acolhendo e deixando passar. Momento a momento e a momento, conectados no aqui e no agora.
conscientes e presentes com cada respiração. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando. Atentos ao ar que entra e ao ar que vai saindo do corpo naturalmente, ancorados no aqui e no agora, nesse instante em que a vida acontece. Talvez possamos, nesse momento da prática, irmos um pouco mais além e observarmos se há a presença de algum apego em nós nesse momento. Se nós nos percebemos apegados a qualquer elemento, externo ou interno, observando se há apego a alguma emoção que eu estou mantendo dentro de mim desnecessariamente, se há apego a alguma raiva, a alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento. Se há apego a alguma culpa, algum arrependimento, alguma vergonha. Se há apego a algum medo que me paralisa, que me faz fugir ou lutar. Se há apego a alguns pensamentos dos quais eu não consigo me livrar com facilidade, uma mente apegada com pensamentos obsessivos, se há apego a alguma dor, a alguma sensação física no corpo, desagradável, apego a alguma doença, se há apego à minha condição externa, aos bens materiais,
Se há apego à minha casa, ao meu trabalho, se há apego a pessoas, das mais variadas relações, desde os companheiros, os filhos, os pais, os amigos. Se há apego a esta condição física, a este corpo, se há o apego à beleza ou à falta dela me gerando sofrimento, se há apego a uma autoestima baixa, tantas condições às quais nos apegamos, gerando-nos mais e mais sofrimentos. Vejamos se é possível trabalhar com a impermanência e com o desapego para irmos abandonando devagarinho cada apego desses. Talvez a mente esteja pegada a construtos mentais, ao tem que, ao controle, tornando-se fechada, estreita, restrita, limitada. Talvez tenhamos apego à nossa zona de conforto. Por muitas vezes, mesmo que sofrendo, permanecemos nela. Vamos observando todas essas possibilidades de sofrimento, às quais nos encontramos apegados ou não. E vamos enviar compaixão para essas formas mentais de apego. Que eu reconheça esses apegos, que eu acolha e aceite esses apegos. Que eu compreenda as causas desses apegos e que eu crie condições para livrar-me deles, um a um, com consciência, com plena atenção, com boa vontade, com amorosidade e gentileza. Trazendo essa intenção de irmos nos desidentificando devagarinho dos apegos. E que tenhamos cada vez mais a clareza que daqui de onde nos encontramos, temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros. Que deste lugar está tudo bem do jeito que está.
Gratidão pela prática de vocês. Gratidão por estarmos aqui hoje juntos, nesse momento mindfulness. Gratidão pela presença de todos. O meu vídeo está congelado, eu não consigo enxergar o que quer que vocês queiram se comunicar hoje comigo. Mas eu quero deixar aqui a minha palavra de muita gratidão por estarmos juntos nesses dias, conectados pelo coração, podendo refletir acerca do que acontece em nós enquanto seres humanos, em lidarmos com os nossos sofrimentos, estarmos cada vez mais livres dos mesmos. Próximo encontro nós falaremos de como cessar o sofrimento. Lembre-se que eu disse que é como se nós estivéssemos doentes e fôssemos ao médico e o médico nos falasse sobre a doença, o que é a doença, o que é o sofrimento. E nos falássemos das causas dessa doença, desejo e apego. E nos falássemos da cura dessa doença. E nos falássemos do remédio para não voltarmos mais para esta doença. É assim que queremos continuar conversando nesses próximos encontros aqui juntos. Tá bom, amores? Muita gratidão pela prática de vocês e nos encontramos amanhã para mais um Momento Mindfulness. Muita gratidão. Fiquem em paz.